Então, bom dia, 10 de Abril do ano da graça de 2020, sexta-feira santa. É caso para dizer, aliás, não é caso para dizer nada. Você já sabe que a Cor do Dinheiro não para, nem aos feriados. O único feriado que a Cor do Dinheiro respeita é o Natal. Porque nem sequer o 1º de janeiro nós deixamos de fazer programa. Aliás, o programa nasceu no dia 1 de janeiro de 2017 e, portanto, não há folgas. Sexta-feira Santa também não. Nunca houve. Com a diferença, nós estamos a viver as sextas-feiras mais tristes das nossas vidas, não é? Porque nós chegámos a sexta-feira, era uma alegria de caraças, que era aquela música conhecida, é sexta-feira. Bom, agora é sexta-feira, a gente diz, é sexta-feira, como era tristíssimo. Bom, esta tem, para as pessoas que professam a fé católica, um significado especial. Sexta-feira Santa é um dia naturalmente triste. Mas enfim, vamos deixar isso de lado porque temos uma agenda muito preenchida, inclusive com alguns dos aspectos que não tratei há uma semana e meia e gostava de tratar, que é os ventiladores. Portanto, vamos ver se conseguimos chegar ao final deste programa com tudo alinhado e cumprido do ponto de vista de programa. Como já percebeu, estamos na minha cozinha, já passou a ser cá tu lá também. Eu dispenso a sessão de estantes e livros por trás, até para ser diferente. Então vamos lá ao programa de hoje. O programa de hoje, que no período de Hora do Dia vai começar com o TV Fest. Aquele festival que nós falámos aqui ontem e que foi, deixa-me aclarar aqui o centeno, já vamos a ele. Lembra-se da nossa reação muito irada ontem? Não era caso para menos. Um país que precisa de dinheiro como pão para a boca, para a saúde, não pode estourar 1 milhão de euros com 4 mais 4 mais 4 mais 4 durante um mês, artistas a fazerem programas na televisão. Não pode ser, desculpem lá, mas não pode ser. E isto não tem nada a ver contra artistas nem cantores. Eu não tenho nada contra eles, pelo contrário. Também não tem nada a ver com canais onde isto ia ser passado, se é RTP ou de canal, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com utilizar dinheiro que nós estamos a precisar de como pão para a boca, para a saúde. E para outras áreas, ainda mais mal pensadas, como você viu ontem. Houve gente, inclusive da própria área da cultura, outros artistas, que ficaram irados com aquilo que foi a decisão da Sra. Ministra. Mas isto é muito bem feita. Eu espero que a Sra. Graça Fonseca, não é? Que é mais conhecida por pavonear-se por aí, e estar a vender outros atributos dela que não necessariamente a competência, eu espero que a doutora Graça Fonseca retire lições disto. E o Primeiro-Ministro também. Porque fizeram uma coisa sozinhos, cozinhadinho com os amigos, estilo lobbies, mandaram começar as gravações, imagino só, porque percebemos ontem pelas gravações da Ministra que há 4 programas gravados. E agora vão ter que ser pagos. Portanto, fizeram isto tudo como panelinha, não discutiram com o setor e tramaram-se. Bom, isto não se faz, não é? Ainda por mais num momento como o atual. Mas valha-nos o facto de... Isto é uma grande lição para nós, espectadores, para nós, cidadãos. Porquê? Porque ficou provado ontem, quando o povo reage, quando a população reage, porque não me venham dizer que foi só as reações dos artistas, não, foi o abaixo-assinado que andou aí a circular, não é? E os apelos que foram feitos por muitas pessoas a vamos boicotar esta brincadeira, foi isto que fez pressão sobre o Sr. Primeiro-Ministro e foi isto que fez pressão sobre a Ministra Graça Fonseca para cederem. E ainda bem que cederam. E olha que o assunto não vai ficar por aqui. Bom, segundo ponto da conversa de hoje, aliás, devia ter sido o primeiro. Ontem, como percebeu, nós tivemos uma interrupção do think tank. Não teve nada a ver connosco, rigorosamente nada. Eu sei que as redes não andam a coisa mais fantástica nos últimos tempos, por causa das pessoas que estão penduradas nelas, mas não teve nada a ver com as redes. Teve a ver com a plataforma, que se chama BeLive, que permite fazer aquelas emissões. Ao que tudo indica, como depois o Jorge Marrão recebeu informação da empresa americana, à quarta e quinta-feira há uma pressão muito grande de gente que está pendurada na rede e, portanto, aquilo falhou. Ora, nós, já deve ter percebido, Ana Cristina Monteiro Santos, está ali o garrafão de vinho branco, ok? É só, Ana Cristina está emigrada na Suíça e diz que tem saudades dos garrafões de vinho branco. Está ali o garrafão de vinho branco, isto é para ela. Mas, como eu dizia, às 17 horas de hoje, eu, o Jorge e o Joaquim, vamos fazer o resto do think tank. E vai ser um think tank muito interessante, porque nós vamos falar de algumas coisas que foram decididas ontem no Conselho Europeu, na reunião do Eurogrupo, que é a massa, que é o assunto principal da edição de hoje. Então, terceiro ponto, pergunta. Eu prometi-lhe que ia passar o tempo aqui a massacrar o governo com esta pergunta. Já pagaram o que devem às empresas?
Já? Não, não são aqueles 200 milhões, ou lá o que é que já ouvi dizer que terão sido pagos pelo Ministério da Economia. Não é isso. É as dívidas todas a fornecedores. Já pagaram? Enquanto não pagarem isso, escusam de chatear o juiz à malta de Bruxelas, mais o holandês, mais outro qualquer. Ok? Escusam de chatear. Porque se eu estivesse no lugar do holandês e do Olaf Scholz, o Ministro das Finanças alemão, quando vierem com essa história do Corona Bonds, mais dinheiro para aqui, dinheiro para ali, a primeira coisa que perguntaria é assim: ó Centeno, já pagaste o que deves às empresas? Então se pagaste, vamos conversar. Enquanto não pagares, não há conversa nenhuma em cima da mesa. Percebe? Bom, pergunta feita. Vou massacrar o governo com estas coisas nas próximas semanas. Se não mesmo meses, porque aquela malta para pagar às vezes. Bem. Ponto seguinte. É verdade que as linhas de crédito que o governo abriu para as empresas estas últimas semanas já estão esgotadas. Hoje houve um passarinho, aliás, houve vários passarinhos que me superaram isto nas últimas horas. Eu não sei se é verdade, mas convém ver, porque eu acho que será a prova mais do que provada de que o dinheiro não chega. E que valia a pena, em vez de começarem a chorar, que paguem aquilo que devem às empresas. Lá está. Atrasados. Ponto seguinte. O governo está muito preocupado, sei eu, de fonte segura, está muito preocupado com o número de pessoas que já foram colocadas em layoff. Está o governo, estou eu, está você, estamos todos. O número de empresas que já foi obrigado a recorrer ao layoff é elevadíssimo. Todos os dias não conseguimos atualizar o número. Eu suspeito que, no total, estaremos muito próximos se não teremos passado já 1 milhão. Ok? De pessoas. E isto é um número muito elevado, porque mostra a dimensão da paragem da economia, ou seja, o nosedive, o mergulho vertical que vai acontecer no PIB, e o skyrocketing, um gráfico de pessoas paradas que vai fazer isto. Em cima disto, como motivo de preocupação, que também preocupa o governo, preocupa-me a mim e seguramente preocupa a si, até porque eu já sei que há pessoas afetadas desse lado, já não é o layoff apenas, é o desemprego. Porque temos neste momento já notícia de empresas que já decidiram fechar, por simplesmente. E você dirá, também são poucas, e não sei se são poucas, não tenho o número. São pequenas empresas, é verdade, mas depois tudo somadinho, isto começa a puxar para cima. E perspectivando o que é que vai suceder com o desemprego, perdão, com o turismo, particularmente um dos setores talvez o setor mais afetado, e a própria construção, nos próximos meses, é razão para estar inquieto. E é razão para acompanhar isto muito, mas muito de perto. E começar a pensar já na fase da retoma, que eu não sei aquilo que o governo está a fazer. Ontem alguém me superou que não sei quantos, o governo anda a reunir-se aí com alguns especialistas e não sei o quê, com economistas para discutir o assunto. É um conselho que eu vou dar ao Ministro da Economia e ao Sr. Primeiro-Ministro, que é assim, não ouçam demasiado economistas, ouçam demasiado gestores e empresários. Quem está junto às empresas é que percebe o que a economia precisa. Teóricos já há para aí muitos, eu ouço todos os dias, aliás, hoje estou nas televisões, é só teorias mais fantásticas, hoje leio todos os dias nas redes sociais, é só prémios Nobel da economia. Isso interessa muito pouco. Eu quero lhe recordar que o melhor Ministro das Finanças de Portugal já teve, chamou-se Eduardo Catroga. Porquê? Porque além de ser professor de economia, era um indivíduo que era gestor. Era e é. Naquela idade, veja só. Eduardo Catroga foi o que melhor compreendeu aquilo que era as necessidades das empresas e como é que se podia fazer uma política de finanças públicas amiga das empresas. Portanto, era bom que o Primeiro-Ministro e o Ministro da Economia ouvissem menos economistas e ouvissem mais gente que tem a mão na massa, no terreno. Vamos então ao programa, à agenda de hoje, para falar da chuva de bilhões que soubemos ontem vai aparecer da União Europeia. E o mesmo é dizer, à última hora, por volta das 10 da noite, os senhores Ministros das Finanças irromperam numa sessão de palmas coletivas porque habemos, não é papa, mas habemos dinheiro. Não é? Fumo branco daquela reunião. A reunião tele. Eu acho que compreendo as palmas,
porque foi um breakthrough, não é? Chegámos a acordo, mas depois é preciso, como se diz, lamber os números. E eu fui lamber os números ontem à noite, até às 500, para poder comentar aqui hoje. Primeiro ponto. Total são 500 mil milhões de euros. Surpresa? Não. Até fica abaixo do que nós falámos aqui. Eu vou recordar ontem. 240 mil milhões do Mecanismo Europeu de Estabilidade. European Stability Mechanism. Fundo de Socorro do Euro, como costumo chamar. 100 mil milhões da Comissão Europeia para apoiar desemprego, não sei o quê, e emprego e mais 25 mil milhões de euros de garantias do BEI que se traduzem em levantamento de massa correspondente a 200 mil milhões. Eles acordaram 500 mil milhões. Margem de 500 mil milhões para 540 mil milhões é irrelevante. Pergunta. É muita massa? Não é. Tendo em conta aquilo que é a dimensão do problema na Europa. É um grande começo? É. Ao contrário do que dizem os espanhóis, os italianos e até os maluquinhos. Então a extrema-esquerda portuguesa então anda toda feitinha para os coronabondos. Ao contrário do que dizem, é sim senhor um bom começo. E é um bom começo porquê? Porque como em tudo na vida, nós nunca temos aquilo que queremos. Já lhe disse, eu gostava de ter um avião para poder pilotar privado, não tenho. É um sonho, não é? É a minha frustração de criança. Veja lá. Portanto, nós não podemos ter aquilo que queremos sempre. Temos que começar por algum lado. E isto é um bom começo. Agora, há aqui várias questões a colocar. O dinheiro vai chegar? Não, não vai chegar. Segundo ponto. Como é que vai ser distribuído? Vai ser distribuído em função do peso da economia de cada país no conjunto da União Europeia. A Portugal, se calhar, não vai chegar a 5 mil milhões de euros. Pergunta, chega? Não. Mas espera aí. Quem é que disse que tem que ser só a Europa a pagar isto? Temos que ser nós. E aqui é que o holandês tem razão. O holandês virou-se para a Itália e para a Espanha e disse-nos assim, espera aí, nós os holandeses fizemos sacrifício nos últimos 10 anos. Vocês não fizeram, pelos vistos, não é? E quando fizeram, fizeram mal. Olha, Portugal, por exemplo, não é? Não fez as reformas que devia ter feito. Fez algumas, obrigado pela troca, mas não fez outras. Mas o atual governo, quando lá chegou, começou a voltar atrás de algumas delas. O holandês tem razão. Portanto, vocês não se prepararam, não é? Estes últimos 5 anos, já não foram os 10, porque 10 até fizemos. Estes últimos 5 anos, nós, em vez de termos melhorado a nossa posição orçamental, começámos a distribuir aqui, a distribuir ali, começámos a dizer que tínhamos tudo controlado. Pá, ainda há semanas davam para aí todos feitinhos, babar por todo o lado, a falar de superávites orçamentais, que desapareceram já, está a ver? É isto. Ora, nós temos que pagar uma parte desta brincadeira, não há volta a dar. Bem, pergunta seguinte. Vai haver mutualização de dívida? Não, para já não. Eu já lhe expliquei isto. A Europa é muito lenta a reagir. E a razão porque é lenta a reagir nesta história, a senhora Merkel já percebeu que é preciso mutualização. O senhor primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, também já percebeu. Eles já perceberam todos. O problema deles não é esse. E era bom que os senhores de extrema-esquerda em Portugal, mais a esquerda portuguesa, percebesse isto. Eles já perceberam que vai haver. A questão deles é como é que a gente controla aqueles malucos. Sim, aqueles malucos, porque como se viu ontem, com o TV Fest, nós somos um país de malucos, não é? Então, estamos à rasca, não temos dinheiro para a saúde e já estamos a estourar naquelas coisas. Imagina o holandês, o das mulheres do vinho, não, como se disse na altura, das miúdas e dos schnapps. Não é? O schnapps, como sabe, é um tipo de aguardente da Europa Central. Não é só Alemanha, Europa Central. Imagina o holandês, ele deve ter estado a rir ontem. Bom, já não só o atual, o Hoekstra, o anterior, o Jeroen Dijsselbloem. Ele deve ter rido a bandeiras despregadas, dizer assim, porra pá, então eu quando andei ali a dizer, pá, aqueles gajos estão aqueles snaps e miúdas, agora vem-me com esta história. O tipo deve ter posto a rir. Ora, o problema está aqui. Nós temos que mostrar, nós temos que estar dispostos a aceitar que do ponto de vista central e do ponto de vista financeiro, a Europa vai controlar o que a gente está a fazer. É assim que se faz uma política federal. Ora, estes senhores sabem todos que vai haver mutualização de dívida. A questão deles é, a gente tem condições para estar a controlar estes gajos ou não? E quando diz estes gajos, pode ser até um finlandês. Um dia pode dar uma cacoa qualquer num governo finlandês, não é? Do norte da Europa, e fazer disparates. É isso que está em cima da mesa. Bom, resumindo e concluindo.
Quem é que ganhou e quem perdeu aqui? Toda a gente. Olha, ganharam os italianos e ganharam os espanhóis e nós, mas ganhou o holandês também. Primeiro, porque agora andam todos aí a falar. Então os jornais espanhóis, não sei quantos, a Espanha e a Itália ganharam, porque afinal já não vai haver condicionalidade nesta ajuda. Pessoal, vão lá ler o tweet do Sr. Hoekstra há 2 dias. Ele disse claramente, para a saúde, é o que vocês quiserem, vai haver dinheiro. Agora, quando começarem a querer gastar dinheiro para além da saúde, ou seja, na economia, aí vai haver condicionalidade. Meaning, austeridade. Pacote. Está a ver? Olha, ganharam todos nisto. Qualquer um salva a face. Mas fica lá o aviso. Eu compreendo para a saúde. Bom, o pessoal já percebeu. Olha, a Itália vai ter que gastar para quase 40 mil milhões de euros em saúde. Portanto, para a saúde dá dinheiro. Para o resto, atenção. A gente vai controlar aquilo. Avisinho. Bom, é bom não esquecer, ok? E sobretudo em Portugal, não se façam de novas. Que daqui a uma semana, se acontecer alguma coisa, não venham dizer não pode ser e tal. Está ali. Está escrito. Ok? A conferência de imprensa do Sr. Hoekstra ontem à noite, que houve gente em Portugal que não viu, nomeadamente, nós às vezes em Portugal, enfim, mesmo nós jornalistas despistamos um bocadinho. O Sr. Hoekstra diz assim, atenção, por cada euro que for gasto na economia, não é na saúde, na economia, aplicam-se as regras normais do ISM, do Mecanismo Europeu de Estabilidade, que é, onde é que vais gastar? Como é que vais gastar? E já agora vais fazer aquela reforma ou não? Está aqui escritinho. Portanto, não venham cá com tretas, olha para o gajo, apanhou uma tareia ontem e tal, perdeu. Não é assim, está lá. Convém não esquecer. Onde é que isto nos deixa? Você vai ver que daqui a umas semanas, não digo semanas, mas meses, nós vamos acabar a falar das coronabonds outra vez. Porquê? Porque vem agora a fase mais difícil, que é, porque é a segunda parte da história do acordo de ontem, que é, e a questão é a recuperação. Não foi decidido nada. Tipicamente a europeia. Mas já foi difícil obter um acordo agora, quanto mais para, o que é que vamos fazer daqui a 2 ou 3 meses? Ninguém sabe ainda, mas uma coisa nós sabemos, vai funcionar. A Europa é sempre assim. Você anda ali até à última e depois já, pumba, aparece uma coisa assim, estilo a lâmpada de Aladdin. Está a ver? E vai acontecer isso. Não há já pequeno, não tenha mais pequena dúvida. É preciso que a gente comece a mostrar àquela malta que está a gastar bem o dinheiro. Portanto, ó doutora Graça Fonseca, ó doutor António Costa, ó doutor Cisa Vieira e ao doutor Centeno, não me apareçam com mais TV Fests nos próximos tempos. Ok? Eu sei que a Comissão Europeia até mandou que nós protejamos certos setores. A economia é a arte de fazer escolhas com dinheiro. O dinheiro é escasso, é um bem escasso. Não existe em quantidade na natureza, não é? Portanto, cada euro que eu gasto, não estou a gastar noutro sítio. É este o princípio. Percebeu, doutora Graça Fonseca? Eu não sei qual é a sua formação. Mas rapariga, pés no chão. Ok? Cada euro que a menina gastar aqui, não gasta em ventiladores. Cada euro que a senhora de Graça Fonseca gastar com cenas de cultura neste momento, ok? Com espetáculos, vai-lhe faltar nos quartos de pressão negativa nos hospitais. É bom que a senhora e o seu chefe não se esqueçam disso. Ok? Bom, sigamos para mim. Agora vem a melhor, por causa das condicionalidades. E se você, Itália, Espanha, França, Portugal, que são aqueles que estão assim em má situação, precisar de apoio financeiro para as finanças públicas? Ui, 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 ui. Aqui já não são favas contadas. Vai tudo ali às condicionalidades do European Stability Mechanism, Mecanismo Europeu de Estabilidade. Percebeu? Thank God! Nós sozinhos a gastar, isto é uma desgraça em Portugal, já percebeu? Eu só fico tranquilo em Portugal, em matéria de massa, sabe quando? Quando as coisas, as regras vêm de fora. Eu só fico tranquilo em Portugal, em matérias monetárias, bancos centrais, quando as regras vêm de fora. Não tenho vergonha de dizer isto, percebe? Isto é um atestado à minoridade mental de governantes que nós temos. Percebe? Mas eu não tenho vergonha de dizer isto. Eu só fico descansado nessas alturas. Portanto, isto para mim é uma salvaguarda de segurança. Sabe porquê?
Porque eu fico com a certeza que daqui a 10 anos ou a 5 anos não vou pagar estes disparates como aconteceu quando foi com o Sócrates e com os outros. Porque a brincadeira começou com o Guterres. Já agora uma coisa. Epá, quem é que ensinou inglês ao Mário Centeno, ao António Costa? Já não falo do Guterres, que é uma desgraça falar inglês. Ninguém lhes ensinou inglês. Aquela pronúncia é execrável. Epá, eu se fosse professor de inglês, tivesse sido professor de inglês, essa pessoa estava preocupado. Isto é uma má fama para quem foi professor de inglês deles. Aquilo é muito mau. Então o Centeno, que estudou nos Estados Unidos também, pá, é lamentável. Vamos fazer um crash course em inglês, que é para não fazerem aquelas figuras. Bom, ponto seguinte. Já percebeu, quanto à recuperação não há nada decidido. Vamos falar sobre isto depois daqui a umas semanas, quando essa questão se colocar. Aliás, isto vai-se colocar já no próximo Conselho Europeu, porque isto depois vai tudo a um Conselho Europeu a partir de agora. Tem que ser o chefe de Estado e do Governo a sufragarem tudo aquilo que foi decidido ontem. Voltemos a Portugal. Só a Portugal. Ontem tivemos o Primeiro-Ministro a falar de educação. Já não era sem tempo. E ficámos a saber várias coisas. Umas que nos tranquilizam, outras que nos preocupam. Primeiro, do primeiro ao nono ano, salvo erro, não vai haver aulas presenciais, vai ser tudo em telescola. Eu sou daqueles que não tenho uma opinião daquilo que se fazia com a telescola. Nos anos 80, a 70 não me lembro, porque não tinha também idade para estar a pensar nisso, mas dos anos 80 não tenho uma opinião. Mas a telescola tem um problema, que é aquela relação pessoal, que para mim era fundamental quando eu dava aulas, mesmo na faculdade, entre professor e aluno não existe. E, portanto, temos aqui dois problemas. Primeiro, há zonas do país onde os miúdos não têm propriamente todas as condições técnicas para fazer aquilo. Você dirá, está bem, não é preciso um computador, porque é televisão. Vai ser no canal da televisão digital terrestre, que é livre, como sabe. Vai ser no canal 444, não sei se... Não, da RTP Memória, que acho muito bem. A RTP tem muito know-how nesta matéria. A RTP fez um trabalho notável nos anos 70 e 80 com a história da telescola. E, portanto, não me custa a crer que isto vá funcionar. Mas tem estas limitações. Primeiro, nem todos os alunos têm as condições técnicas para ter computador e não sei quantos de banda larga. Espero que se trate disto. Eu julgo que nós temos operadores à altura para fazer estas coisas. Eu recordo-me, por exemplo, programas que a Altice já fez com escolas, com empresas pelo país fora, perdão, com alunos pelo país fora para estar a dar estas condições. Isso não me preocupa muito. Preocupa-me é depois o apoio dos professores. E eu acho que aqui é que pode haver novidades. Aliás, podíamos ser inovadores neste sentido. Imagine isto. Você tem filhos a aprender pela televisão. Mas depois tirar dúvidas. Isto pode ser feito online. Não é? Num canal de YouTube criado pelo Ministério da Educação. E este é que é o conselho que eu dou ao Ministro. Arranje professores dispostos a ser explicadores. Num one-to-one, está a ver? Via Zoom, via qualquer outra coisa, outra aplicação em que estejam ali um one-to-one com os alunos a dizer assim, olha, estás a ver, a raiz quadrada, tu tens que ir por aqui, a derivada, a primeira derivada e a segunda, é assim que se explica, é assim que tu vais entender. Estas explicações fazem sentido. E eu acho que aqui o Ministério da Educação tem muito caminho a percorrer e devia fazer esse esforço. E se fizer esse esforço, olha, palmas para isto. Exames só para quem tem aquelas 22 cadeiras que é suposto darem acesso depois ao ensino superior. 11º ano tem exame, 12º ano tem exame. Eu aqui estou um bocado mais apreensivo, porque não sei, primeiro, isso vai exigir aulas presenciais. Não sei se nós vamos ter condições para fazer isto. Ninguém sabe, não é? E depois de reabrir as escolas, como é que vamos fazer? Qual é a distância entre os alunos? Há muita coisa para decidir e eu não sei como é que isto vai ficar. Isto é preocupante, sobretudo, que é o acesso às universidades. Já me incomoda muito não haver exames. Que o exame, como você sabe, é aquilo que nivela as pessoas, não é? E não só nivela, que permite perceber o que é que a pessoa entendeu, o que é que estudou, está preparado ou não para ir para o ano seguinte. É isto, os exames fazem falta. Portanto, estamos todos a navegar aqui em ondas alterosas, não temos a certeza o que estamos a fazer, mas sinceramente aqui até acho que o esforço que o Governo está a fazer é um esforço meritório. E vale a pena apoiar, atenção que eu estou a apoiar o Governo aqui, ok? Vale a pena apoiar aquilo que eu tenho criticado do Ministro da Educação, mas eu acho que aqui o esforço que está a ser feito é um esforço genuíno, é um esforço bom e é um esforço que pode ajudar-nos a mitigar o problema que a gente vai ter na educação. Bom, onde é que estou a ficar preocupado? Já lhe disse, nos exames. E outra coisa, porque ontem já ouvi falar numa edição do Magalhães... Eu quando ouço falar em Magalhães, não é no Fernão, é nos Magalhães dos computadores, se me ponem los pelos de punta, ok? Como dizem os meus amigos espanhóis. Porque já o que aconteceu com o Magalhães 1, ok? Bem, espero que o Sócrates não apareça um dia destes, já escreveu um artigo para o Expresso sobre o Expresso e o Sócrates são muito amiguinhos hoje em dia, não é?
Já sobre os Magalhães, né? Porque então aí é que eu vou-me esbardalhar a rir. Atenção, se houver que fazer alguma coisa nesta área, pá, não lhe chamem Magalhães, sobretudo, e já agora vamos ter um bocadinho mais cuidado do que se teve quando foi do Magalhães, ok? Que é para não ficarmos todos aqui com a pulga atrás da orelha. Mas mesmo assim, deixe-me dizer o seguinte: esteja muito atento nos próximos tempos. Sabe porquê? Porque quando começa a haver cordão aberto e dinheiro a rodos, há sempre disparate. O termo não é bem este. Disparate. Mas eu não posso dizer aqui. Senão ainda era processado. Percebeu? Bem. Rapidamente, caminhamos para o fim. Eu vi algures ontem, ainda não sei. E não vou comentar isto em profundidade porque não sei se é verdade e vou deixar para segunda-feira. Rui Rio admite viabilizar os orçamentos de 2021, 2022 e até orçamentos retificativos. Ai, Rio. Eu não sei se isto é verdade. Portanto, vou analisar até segunda-feira. Na segunda-feira voltarei ao assunto. Último ponto. Fase da semana. Probabilidade da banca ter prejuízos este ano é grande. Era para ter comentado ontem, não tive tempo. Eu não sei se isto foi dito por Faria de Oliveira, que é o engenheiro Faria de Oliveira, que é o presidente da APB. Ok? Olha, já agora, pá, eu ando aqui com um problema com os meus óculos. Isto é uma chatice não poder ir no oculista neste momento. Nem tudo pode ser feito online, não é? Portanto, enfim. Espero que a vida regresse à normalidade rapidamente. Voltando à engenharia Faria de Oliveira. O engenheiro Faria de Oliveira, eu conheço há muitos anos, há 30 anos. Às vezes tem passado ao lado de alguns problemas que acontecem na banca. É verdade, tem que ser dito. Mas ele tem razão nesta questão. Eu suspeito que os bancos podem apanhar uma machadada tal este ano que podem ir parar a prejuízos. Eu sei que tem uns buffers, uns tampõezinhos, umas almofadinhas que criaram nos últimos anos. Ainda bem. Mas para que a gente não tenha um problema grave com os bancos, é bom que não relaxe aquelas regras que nós sempre falámos aqui nos últimos dias. Eu sei que pode haver ali algum exagero em alguns casos, mas não é isto que está em causa. Onde é que eu queria chegar? Todos aqueles que me insultaram aqui nos últimos dias, quando eu disse que era preciso cuidado, aqui nos artigos que escrevi para o Jornal de Negócios, você já percebeu, há uma elevadíssima dose de idiotice em Portugal. E uma elevadíssima dose dessa idiotice está concentrada nas redes sociais. Eu costumo dizer que as redes sociais ajudaram a fazer um favor brutal ao Portugal, que é mostrar o nível de idiotas que há em Portugal. Porque democratizou a idiotice. Vou falar sobre isto. Mas queria terminar dizendo só o seguinte. Esses rapazinhos e rapazinhas que não percebem porra nenhuma de banca, de economia, e que depois vêm botar faladura, vão acordar, porque no dia em que os bancos tiverem prejuízos à séria, e vão ter, se fizerem o que vocês andam a dizer, esses idiotas, eu garanto-lhe uma coisa, depois venha para cá vomitar indignação quando tiver que meter dinheiro nos bancos. Que eu faço-vos o gesto de Bordal Pinheiro. Percebeu? E com isto terminamos a conversa de hoje. Não se esqueça, 5.300 pessoas em direto, um feriado muitíssimo bom. Quero pedir a estes 5.300, aos que vão ver, aquilo que peço sempre, que é colocar um gosto e fazer partida nas redes sociais, porque aquilo que houve aqui não houve em mais sítio nenhum. Não se esqueça, 17 horas, o resto do Think Tank, com o Jorge Marrão e o Juqui Aguiar. Quanto a vocês, hey, let's be careful out there. Lembra-se? Hill Street Blues. Obrigado, com licença, e até às 17 horas para uns e às 8 horas de segunda-feira para outros.